Islam Makhachev vai lutar no primeiro trimestre de 2024. Islam Makhachev, campeão da categoria peso leve do UFC, está projetando o ano de 2024 bastante movimentado. Ele deu entrevista falando que ele pretende lutar 3 vezes. E vou te falar, se ele conseguir 3 boas vitórias, ele muda o patamar dele dentro da categoria dos pesos leves, que é a categoria mais complicada do UFC no momento, na minha opinião. Mas para isso acontecer, ele tem que lutar no primeiro trimestre, antes do Ramadã. Ramadã é um período da religião do Islam Makhachev, em que o cara não pode beber água, não pode comer durante o dia, só pode fazer essas coisas à noite. Então, assim, é inviável o cara treinar ou lutar nesse período. Ele tem que fazer um camp antes e um camp depois, né? É um divisor de águas claramente. Começa dia 10 de março e dura um mês. Então, ali depois do dia 10 de março, ele fica fora do baralho. Então, assim, para o Makhachev conseguir fazer 3 lutas, ele tem que lutar a primeira vez antes do dia 10 de março. A gente tem 3 datas possíveis para o Makhachev lutar ali. Já que ele é campeão de categoria, faz sentido ele lutar em eventos numerados. A gente tem um evento que acontece em janeiro, que tem a luta do Strickland contra o Duplessis. Depois disso, a gente tem uma luta em fevereiro, em que a gente vai ter aí o Topuria contra o Volkanovski. Poderia ser até uma data assim, com ele e o Volkanovski no mesmo evento e tal. Podia ter o Volkanovski tomou o nocaute e tá lutando, porque ele não lutaria, daria. Ou, assim, no limite, dia 9 de março, a gente tem um evento que é o UFC 299, que vai ter aí o O'Malley enfrentando o Marlon Vera. Aí você fala, André, mas você falou que tem 4. É porque tem um Fight Night, dia 2 de março, que acontece na Arábia Saudita. Então, assim, se ele quisesse insistir no tema de lutar só naquela região do mundo, ele podia lutar assim, mas não faz muito sentido um campeão no Fight Night, né? Isso nunca aconteceu e não acho que vai acontecer agora. Divulgações são diferentes e não faz sentido o UFC ter uma luta por cinturão dentro do Fight Night que não vai ser divulgado como uma luta, um evento numerado. Então, provavelmente a gente vai ter enfrentando aí no card do UFC 298, que é o card do do Topuria contra o Volkanovski, ou no card do O'Malley contra o Vera, que são os 2 cards que são mais próximos ali, mais para final de fevereiro, mais para início de março. Primeiro que, lembrando que o Makhachev não aceita lutas assim em cima da hora. Janeiro já está muito próximo, ele já está caminhando aí para dezembro, então teria aí no máximo um mês e pouco ali para conseguir treinar. Então não é o perfil do Makhachev fazer esse tipo de movimento. Então acredito que é bem provável que ele tente lutar ali nesses 2 últimos cards. É provável que tenham ali já alguns movimentos já para falar, seja com o Charles do Bronx ou Justin Gaethje, que são os 2 caras ali que estão disputando para tentar fazer essa luta. O Gaethje já tinha se manifestado que só lutaria pelo cinturão, e ele realmente tem feito por merecer, né? Tá com uma boa sequência de vitórias. Já o Charles, ele já iria lutar contra o Makhachev de qualquer forma na última luta, né? Infelizmente ele teve aquele corte, não pôde lutar bem em cima ali do evento, e já se deixou claro que está disponível para fazer essa luta novamente. Eu acho que o Charles consegue, se ele movimentar bem as peças ali, voltar para a carta do baralho. Apesar do Makhachev já ter falado que não está tão interessado assim de novo, meio como se o Charles já tivesse perdido a oportunidade dele. Mas eu não acho que o Makhachev vai conseguir segurar o Dana White se ele quiser que essa luta aconteça de fato. Então, tem esses 2 nomes e eu acho que qualquer um deles ficaria satisfeito de lutar no primeiro trimestre de 2024. Ah, com certeza. Uma luta pelo cinturão, os 2 estariam a fim de fazer. Se o Makhachev não conseguir lutar nesse primeiro trimestre, pode ser que a gente tenha Charles contra o Justin Gaethje? Pode, inclusive isso pode até acontecer no UFC 300, que está no meio ali do Ramadã, então os Evs e Ovs estarão fora da jogada, então pode até ser que aconteça uma luta por um cinturão interino. Pode acontecer, mas sim, pela disposição do Makhachev de lutar, é mais fácil que ele enfrente um desses 2 nomes, e na minha opinião, eu acho que o Charles seria o nome que estaria na frente, a não ser que o Charles tenha algum problema de saúde e o impeça de fazer esse combate. Mas o Makhachev entrar na história, ele tem um longo período. Ele tá mirando na categoria de cima, né? Ele quer lutar contra o campeão da categoria dos meio-médios, mas tem outras pedreiras que ele também pode enfrentar na categoria dos pesos leves, que seriam interessantes para colocar ele como um campeão que não fica mais na sombra do Khabib Nurmagomedov para ter brilho próprio, né? Teria que bater basicamente os nomes que o próprio Khabib Nurmagomedov bateu, né? Que é o Dustin Poirier, bateu o Justin Gaethje e todo mundo tá falando bateu o Charles novamente. Eu vou a mais. Eu acho que a gente tá esquecendo do fator McGregor, né? Que vai voltar com certeza em 2024 e a gente já cogitou de voltar no UFC 300, que pode se movimentar bastante ali para ter uma luta do McGregor que com certeza vai vender muito. Então, imaginem o Makhachev começar batendo ali, que seja Charles do Bronx
batendo Justin Gaethje ou Dustin Poirier na sequência e batendo, quem sabe, um Conor McGregor até o final de 2024. Ele basicamente vai ter limpado a categoria com os maiores nomes, só vai ficar talvez ali, ou Dustin Gaethje ou Dustin Poirier, na jogada que ele pode fazer um pouco depois. E batendo essa galera toda, ele literalmente bateu os melhores que o peso leve tem a oferecer na história, né? Não tem muita gente pra gente falar além disso, e aí sim eu vou falar que, do ponto de vista de bater os melhores, ele já igualou o Khabib Nurmagomedov, né? Passou, porque bateu o Charles ainda junto com essa galera toda ali. Então, é o que ele precisa de fato para sair da sombra do Khabib, né? Ele tá precisando de grandes nomes e grandes lutas para a galera começar a gostar dele um pouco, porque ele chegou, ninguém vai muito com a cara dele, e já chegou querendo sentar na janela. Né? Pois é, vamos ver como é que vai ser essa pressão aí, né? Porque eu acho que, do ponto de vista da galera do Daguestão, se for pra lutar, pra tentar forçar uma luta na categoria dos meio médios, pro cara ser duplo campeão, ou uma luta contra o Conor McGregor, eu sinceramente acho que o UFC vai forçar a parte comercial, tentando forçar uma luta contra o McGregor, e a galera do time dele vai querer não legado, esquece esse negócio de grana, vamos focar em lutar na categoria de cima. Vai ser uma disputa interessante de acontecer, mas muita água vai passar embaixo dessa ponte até o final do ano. O que vocês acham que é o futuro mais provável ali para o Makhachev? Acho que se ele conseguir manter a sequência de vitórias, ele no final vai acabar lutando contra o McGregor para fazer o pé de meia final da carreira dele, ou ele vai tentar de qualquer maneira lutar na categoria de cima e se tornar duplo campeão do UFC? Coloque nos comentários que a gente quer saber a opinião de vocês. Um grande abraço e até mais!